Esse aqui é cachorro vagabundo, hein? Esse aqui é vagabundo, direto de Paracatu. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom horário que vocês estão assistindo aí. O tópico que eu quero trazer hoje é sobre hábitos. E sempre que eu escuto alguém falando sobre hábitos, eu já penso assim, ou vai vir com uma conversa coaching, ou vai vir com algo superficial, ou vai impor alguma coisa. E na verdade eu não tenho sucesso de nada, eu não sou especialista em nenhum assunto. O objetivo desse canal aqui, desse vídeo, é compartilhar experiências e eu quero compartilhar com vocês o meu entendimento e a minha experiência em que eu tive com hábitos. O que eu acho, o que eu incorporo na minha vida, o que eu fiz que deu certo e o que eu fiz que deu errado também. Então, o objetivo aqui é compartilhar minha experiência com vocês sobre hábitos. Vamos lá? Quando a gente fala de hábito, pessoal, é algo que a gente vai fazer todo dia, né? É algo em que a gente vai ter contato praticamente diariamente. E tem três coisas que eu acho que são cruciais se você vai querer incorporar algo na sua vida, assim, para você fazer repetidamente, né? Então, o primeiro, tem que ser algo legal, algo que você goste de fazer. Então, já que você tem que fazer todo dia, não pode ser algo chato, né? Senão você não vai conseguir manter. O segundo, tem que ser algo que te agregue, que acrescente em algum aspecto da sua vida. Então, como que você vai fazer alguma coisa todo dia que não acrescenta também nada, né? Ele tem que, de alguma forma, te ajudar nisso. E o terceiro, e muito importante, ele tem que ser fácil de ser incorporado. Então, por exemplo, até em questão de esporte, né? Que é algo que eu também acho que é importante para você ter na rotina, e até vou falar sobre isso aqui, mas vamos falar um esporte, natação. Acho legal, gostaria de fazer, né? E com certeza é algo que me faz bem, é um esporte. Só que ao mesmo tempo eu não tenho nada próximo aqui, eu não tenho acesso à piscina, eu não tenho piscina em casa, não tenho muitas vezes na acessibilidade até de valor de um lugar para fazer aulas. Então assim, não é algo tão fácil de eu incorporar na minha vida como hábito, né? Então tem que seguir para mim esses três conceitos. Ser legal, ser algo que eu gosto, tem que ser algo que acrescente na minha vida e tem que ser fácil de ser incorporado. E vamos lá para o primeiro hábito, pessoal. Isso aqui não está só como cenário aqui no vídeo, mas o primeiro hábito, e para mim um dos mais importantes que também mudou a minha vida, foi a leitura. Aí você vai falar assim, não, Matheus, mas aí você já está se contradizendo. Você falou que tinha que ser legal esses hábitos e realmente, pessoal, tem que ser legal. Para mim, a leitura, quando eu ia muito no que os outros me recomendavam para ler, eu não conseguia manter isso, né? Não achava legal os assuntos. E aí, o que é a minha experiência com leitura, né? Primeiro, você tem que ter um prazer para ler isso, como se você estivesse lendo uma mensagem de alguém que você gosta, uma reportagem que te traz uma curiosidade. E aí, para mim, olha aqui os exemplos de livros que eu trouxe, né? Primeiro, são tipos de leitura também. Então, leituras, por exemplo, para você, que não sejam com a finalidade de estudo, né? Mas que sejam realmente com a finalidade de aproveitar. Para mim, eu gosto bastante, principalmente de ler alguns livros que se tornaram filmes, porque para se tornar filme o livro tem que ser bom. Ninguém ia investir muito dinheiro num livro que é chato depois criar um filme em cima disso, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo do Código da Vinci, foi também um livro que virou filme, que é muito bom também, de você ler, uma leitura muito boa de fazer. Aqui o livro do Game of Thrones, né? Então aqui está uma das edições, eu também já li todos já. É um livro que é muito legal e aqui é uma experiência bacana porque você fazer a leitura de um livro depois de, por exemplo, você ter assistido uma série, foi uma experiência diferente. Eu tive a experiência contrária com Harry Potter, né? Eu li primeiro o livro, depois assisti o filme. Mas aqui, por exemplo, eu já li o livro conseguindo trazer um rosto aos personagens, já sabendo, já imaginando com mais certeza de como eles eram, né? Mas aqui, principalmente esses livros que são de histórias boas mesmo, né? Vamos chamar de literatura aqui, que se tornaram filmes, que todo mundo fala que é bom, que muita gente já leu, provavelmente é um livro bom que você vai se sentir bem ao ler, né? E aí, claro, tem alguns livros que daí você vai ler por curiosidade. Por exemplo, esse aqui, Oráculo da Noite, é um livro que fala muito
sobre o estudo dos sonhos, então era algo que eu tinha curiosidade na época. Biografia, sempre eu me interesso pela história dos outros. Aqui eu deixo o livro do Steve Jobs também, que é um livro muito legal de ler. A forma como ele juntava a humanidade com tecnologia, isso era muito massa. E aqui tem outro exemplo de literatura, Stephen King. Qualquer livro que você pegar do Stephen King é muito bom também de ler. Então, assim, tem que ser algo que seja legal para você fazer, né? Então, claro, a leitura me acrescenta. Legal, depende do que você vai ler, tem que ser um assunto que te interessa. Você não pode ir muito na dos outros, não, que vão te recomendar Milagre da Manhã, Café com Deus Pai. Isso aí eu acho que, assim, deve ser um livro que eu já tive a oportunidade de ler, mas vão ser livros também que é muito fácil de ler. E acho que você não vai engajar, sabe? Como se for um assunto que realmente partiu de você, que você sentiu, que você teve uma felicidade ao ler. Então, assim, a leitura é teste e validação. Então, você vai lendo, vai vendo os assuntos que você gosta e você vê que se for realmente algo que te interessa, não é difícil de incorporar na sua vida e acaba se tornando legal, né? Um hábito que agrega muito, eu acho que principalmente para você manter a atenção, enriquecer seu vocabulário. Hoje você vê, eu converso com as pessoas assim, parece que elas não estão realmente me escutando, sabe? Elas não conseguem prestar atenção direito, acho que principalmente por causa do celular. Então a leitura, ela te estimula muito no foco ali, de pelo menos você parar 30 minutos ali para fazer alguma coisa e fazer aquilo realmente com uma atenção plena, né? Então, o primeiro hábito que eu deixo para vocês que vale a pena e a minha experiência que deu super certo, que me faz bem, é a leitura. Segundo hábito, pessoal, claramente, com certeza é o esporte. E aí até dei o exemplo no começo do vídeo, né? O esporte é algo que faz bem em aspecto mental e físico, né? Nem vamos entrar a fundo nisso, mas é algo que você tem que gostar de fazer. Então, eu, por exemplo, hoje eu tenho dois tipos de esporte que eu escolhi incorporar na vida que eu realmente gosto de fazer. Então, além de me fazer bem, eu gosto de fazer. E o terceiro tem que ser fácil de incorporar. Então, por exemplo, academia você tem em qualquer lugar, você tem na rua de trás da sua casa, você tem no seu bairro. E correr, você corre na rua. Só você abrir ali a porta e você já está podendo fazer. Então, assim, é fácil de incorporar, atende as 3 regras, né? E a minha experiência com o esporte, ela começou na faculdade. Eu já tive fases em que eu me engajei mais e quando eu não estava tão engajado, eu via que provavelmente eu estava mais desorganizado com a minha vida. Hoje, há alguns anos aí eu consegui retomar fazendo isso aí diário, né? Mas como entrou na minha vida, eu tinha um cara que na época, logo no meu primeiro, segundo ano de faculdade, tinha um cara que eu via lá na faculdade lá, o cara tirava a nota, o cara tinha uma... Puta, eu tinha a impressão que ele era regrado, né? E não no sentido negativo das coisas, ele realmente, eu via que ele tinha uma energia diferente, porque ali, por exemplo, da minha sala, ele era o único que treinava, né? Aí eu vi esse cara comendo certinho, eu vi esse cara treinando lá, eu falei, meu, deixa eu tentar fazer isso aí, né? E aí, pra mim, o que eu fiz na época? Eu tentei colocar isso de manhã, porque eu tava com o hábito assim, eu entrava às 7h30 lá na faculdade, 7h30, 8 horas, eu praticamente acordava na hora de ir pra lá. Aí eu falei, meu, deixa eu ir treinar antes disso, e aí, consequentemente, eu já acordo mais cedo, eu vou sair mais cedo para chegar no meu compromisso, enfim. E aí, sem perceber, ter criado esse hábito, cara, me trouxe pontualidade, me trouxe mais energia para a vida, eu já acordava de manhã já no 12. Então, teve uma pessoa que me inspirou para começar a fazer isso, se ela estiver assistindo, que ela vai saber que é ela. E então, assim, é algo também que realmente mudou minha vida. Eu acho que vale a pena para todo mundo. E aí o horário fica, lógico, a critério de cada um, mas realmente o esporte é algo que você tem que ter na sua vida. E aí pode ser qualquer um, bicicleta, correr na rua, tênis, natação, a musculação, aí só tem que seguir aquela regra, que tem que ser fácil de você incorporar, né? Então, esse é a minha segunda experiência, o segundo hábito que eu acho muito importante de ter. Terceiro e último, e não menos importante, e também não mais importante, né? Mas eu quero seguir a linha aí de ter que os vídeos tenham 10 minutos, seja algo rápido, às vezes você assistir tomando um café, ou também pra você nem assistir. Mas o terceiro é aprender uma coisa nova. Eu acho que você tá sempre aprendendo uma coisa nova
te faz bem, é legal, muito fácil de você fazer. É algo que vem me ajudando também muito nos últimos anos. Vou dar um exemplo para vocês de duas coisas que eu estou aprendendo desde o último ano, né? Desse ciclo 25, 26 aí, que eu estou nos últimos anos. A música e o inglês. Hoje, assim, eu consigo ver que, cara, um dia eu comecei e tá ficando legal, sabe? Então, assim, além de me ajudar, de ser uma espécie de um hobby, é um estudo, também eu vejo que esse estímulo de você estar aprendendo alguma coisa nova, de estar vencendo um desafio, faz muito bem pra gente. Então, eu falo assim, até o próprio inglês. O próprio inglês, se você ligar uma série em inglês, você já tá treinando já, né? Colocar legenda em inglês, ou enfim, não colocar. Já é algo que é fácil de incorporar. A própria música, o instrumento fica aqui do lado. Depois eu quero fazer um vídeo só disso também, né? Mas assim, são coisas que eu comecei no passado e hoje eu consigo fazer. Eu constantemente aí, por exemplo, tenho conversas de treino, né? Não no meu trabalho. No meu trabalho eu acabo que eu não uso, mas nas minhas aulas, nas minhas interações aí, já vejo que eu falo com uma confiança o inglês. A música também, já tenho a oportunidade de estar tocando algumas músicas que eu gosto, depois eu vou fazer uns vídeos. E assim, se eu for puxar nos últimos anos aí, eu sempre tive algo novo que eu estava fazendo, né? Algo novo que eu estava aprendendo. Então, isso faz muito bem para você ter na rotina. Então, aprender uma coisa nova e se desafiando é uma outra coisa que eu recomendo para vocês e que vale a pena, né? E aí, turma, estamos finalizando mais esse vídeo aqui. Comecei a gravar, tava de madrugadinha, agora já tá amanhecendo. Mas, como eu falei para vocês, é para ter esses 10 minutos mesmo. Fico muito feliz se vocês estiverem aqui escutando, porque o objetivo realmente é eu compartilhar experiências e de alguma forma me ajudar vocês também. Ser um momento de partilhar aqui com vocês. Então, obrigado mais uma vez por assistirem, fiquem com Deus e até a próxima. A frequência normalmente vai ser um vídeo por semana. Então, fiquem com Deus, um abraço e a gente vai se ver no próximo vídeo aí. Valeu!